A paz de Cristo seja com todos. Vamos ouvir a mensagem desta manhã. Continuamos com as mensagens da sugestão do povo de Deus, que fez a sua sugestão para as mensagens deste ano. Alguém quer saber sobre o que é a casa espiritual? Hoje nós vamos estudar. Eu espero que vocês resistam às 11h30 da manhã, mas hoje é o dia do Senhor. Fique ali, fique atento, abramos nossos ouvidos para ouvir. O Senhor Jesus fala: quem tem ouvido, ouça. Assim que hoje nós vamos estudar e a vida dos cristãos, desde o começo da igreja, não foi nada fácil. Nada fácil. Aquele que diz que a vida do cristão é fácil, é mentiroso. Porque a vida dos irmãos, como cristão, tem muito trabalho, muita dificuldade. Pelo menos no primeiro século, estava no ano 64 do primeiro século, quando o apóstolo Pedro escreveu a sua primeira carta, desde um lugar chamado Babilônia, que possivelmente era o mesmo lugar da Babilônia antiga, que tinha uma comunidade de judeus morando lá. Aunque também tem pessoas que pensam que ele estava na Roma, porque a Roma também foi chamada a Babilônia. Então, nesse tempo, irmão, tinha acontecido uma coisa, um incêndio na Roma, que não sabemos como foi provocado. Mas o povo romano, eles estavam culpando ao imperador, que o imperador mesmo, Nero, ele não estava na Roma nesse tempo, nesses dias. Só que depois o Nero, ele começou a culpar os cristãos. Ele procurava uma pessoa para que levasse a culpa, um culpado. Eu peguei um pedacinho de uma história narrado por um homem chamado Tácito, que era um historiador romano, e diz assim: consequentemente, para se livrar da acusação de ter queimado Roma, Nero rapidamente procurou um culpado e infligiu as mais requintadas torturas a um grupo odiado por suas abominações, chamado de cristão pela população. Cristo, de quem tomam o nome, sofreu a pena de morte durante o principado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilato. E esta superstição nociva, assim suprimida no momento, reapareceu não apenas na Judeia, a fonte original do mal, mas também em Roma, onde todos os vícios e males do mundo encontram o seu centro e se tornam populares. Consequentemente, todos aqueles que se declararam culpados foram presos primeiro. Depois, com as informações que deram, uma imensa multidão foi presa, não tanto pelo crime de ter queimado a cidade, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Todos os tipos de zombaria foram associados às suas execuções. Cobertos com peles de animais, eram despedaçados por cães e pereciam, ou eram crucificados ou queimados na fogueira para fornecer iluminação à noite quando o dia terminava. Olha aqui a dificuldade dos cristãos no primeiro século, e essa foi a primeira perseguição dos romanos para o povo de Deus. E como nós vamos falar sobre a casa espiritual, nesses dias anteriores, eu falava com algum dos irmãos quanto difícil seria para nós falar sobre a casa espiritual, porque é um assunto bem amplo,
falamos da casa espiritual, não falamos somente do céu, porque o céu é a casa de Deus. Ele mora lá no céu. Para isso, nós vamos a ler um texto na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: chegando vós a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus escolhida e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sede edificados como a casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmão, o nosso tema, vamos a ver no primeiro aspecto que temos aqui, é a definição. Sempre nas minhas aparições por aqui, eu sempre vou falar das definições, porque é importante não saber de que nós vamos falar. O que é uma casa? Que sabemos? Aqui é uma casa. Lugar para morar. Vem uma palavra grega que nós vamos estudar depois. No livro de João, capítulo 14, versículo 2, temos duas palavras que vamos a estudar. João, capítulo 14, versículo 2. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, do contrário já vos lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Temos a palavra casa, temos a palavra morada. A primeira é a palavra oikia, que é um substantivo feminino e significa um lugar para morar. Na segunda, que é monei, que a palavra morada é um substantivo feminino também, que significa uma residência ou uma mansão. Temos também a palavra mansão. A casa da qual Jesus fala é uma casa espiritual e uma mansão também espiritual no céu, que é a morada de Deus, onde Deus mora, onde Ele vive, onde Ele está. Mas lá nesse lugar também tem outras casas, outras moradas, já prontas. Jesus não falou que Ele ia preparar esse lugar, esse lugar já está pronto. Ele falou, na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem. Então, o que tem a ver conosco a casa espiritual? Por que nós temos que estudar sobre a casa espiritual? Mesmo que o nosso cristianismo seja tão difícil para levar uma vida reta, aceitável perante Deus, nós temos que estudar, porque é interessante a vida espiritual. Porque o espaço dos espíritos é o ar, é o espaço onde mora o espírito. Não podemos enxergar isso com nossos olhos, porque é um lugar que não é um objeto para ser tocado. Então, quando nós falamos sobre a casa espiritual, falamos primeiramente do céu. Mas também temos a casa espiritual na terra. E é isso aí, onde nós vamos refletir um pouco esta manhã.
E no segundo ponto aqui, diz os homens e a casa espiritual. A morada dos homens, ou a casa dos homens, é a terra. A diferença da casa de Deus, que é o céu, para os homens é a terra. Os homens podem se aproximar a Deus em persona. Olha, nós podemos nos aproximar a Deus como humanos. Mesmo que Deus seja um espírito, nós podemos estar perto dele, nós podemos falar com eles, nós podemos ouvir a voz de Deus falando para nós. Sendo que Deus é um espírito e nós somos humanos. Na primeira carta dos Coríntios, capítulo 2, vai nos falar sobre como é possível que os homens possamos nos aproximar a Deus. Capítulo 2, versículo 14 até 16. Diz assim a palavra: mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras e não pode conhecer, porque se discernem espiritualmente. Porém, o espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O que eu quero falar com isso? A pessoa que pode se aproximar a Deus, sendo Ele Espírito, é uma pessoa espiritual. Porque o homem natural é aquele que pensa que as coisas do Espírito, as coisas que Deus fala, são loucura. Ah, que Deus manda para fazer isso aqui? Tá doido esse. Tá falando que eu vou fazer isso? Esquece. O homem acredita que Deus está errado e que o homem está certo. Esse é um homem natural, que tem uma sabedoria natural da terra, diabólica. Mas o homem espiritual é aquele que tem a mente de Cristo, que pensa como Cristo, que crê em Deus, em Cristo, em seu sacrifício, aceita as coisas e faz. Aí o apóstolo Paulo escreveu: porém, o espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Por quê? Quem pode julgar Deus? Ninguém. E aquele que pensa como Deus vai ser julgado por quem? Por ninguém. Mas isso só vai conseguir aquele que é espiritual. Homem, mulher espiritual. Como nós vamos conseguir uma casa espiritual aqui na terra? É só desse jeito. Obedecendo as coisas que Deus manda para nós fazer. A casa espiritual em nós, ou seja, somos como pequenos elementos que formam uma casa. Deus fala disso da seguinte maneira. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no versículo 1 ao 3.
Despojando-vos, pois, de toda malícia, todo engano, hipocrisias, invejas e todas as murmurações. Desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele seja-vos dado crescimento para a salvação, se é que já haveis provado da benignidade do Senhor. Versículo 4. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus escolhida e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sede edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quem que se tornou uma pedra viva? Aquele que obedeceu. Aquele que estava vivendo nas trevas, se arrependeu, conheceu o Evangelho de Cristo, se arrependeu, confessou Jesus e foi batizado na igreja de Cristo. É ele ou ela que se tornou uma pedra viva para edificar a casa espiritual. E por que uma casa espiritual? Nós moramos numa casa espiritual. O homem mora na terra, nós moramos numa casa física. Mas essa casa espiritual é para quem? Quem é o Espírito? É Deus. E Deus é quem vai morar em nós. O Espírito de Deus, ele mora dentro dessa casa espiritual que vocês e eu formamos. E todos os irmãos ao redor do mundo formam aquela grande casa que é a morada de Deus, que Deus mora ali. Porque o Espírito foi dado quando eu fui batizado. Há um tempo que eu fui batizado, Deus me deu o Espírito para morar em mim, dentro de mim. Agora, sendo que o Espírito de Deus mora em mim, corporalmente, em mim, o apóstolo Paulo ensina que os nossos corpos físicos, é uma morada para o Espírito de Deus. E por isso ele fala que eu devo cuidar o meu corpo físico. E como é que eu vou cuidar o meu corpo físico? Por que se importa Deus com o corpo físico, se o corpo físico no final vai se tornar terra? O meu corpo vai voltar para a terra. É porque quando eu estou vivo, eu posso demonstrar para Deus que sou obediente. Eu posso demonstrar para Deus que eu posso me sujeitar à sua vontade, que eu posso fazer a sua vontade. E quando nós falamos sobre o corpo como casa do Espírito de Deus, tem que ser um corpo limpo. O que Deus limpa quando nós vamos lá no batismo? Limpa a alma, porque Ele perdoa nossos pecados. Mas o meu corpo, daí para frente, tem que continuar a ser um corpo santo. Eu não posso colocar qualquer negócio no meu corpo. Não. Disso nós vamos falar depois, no próximo encontro, comigo. Isso tem a ver com culto à beleza. Quando nós cuidamos nossos corpos físicos, com o que comemos, com o que colocamos no nosso corpo, como a roupa, nós estamos honrando a Deus. E nós honramos a Deus não só quando estamos aqui, também quando estamos fora desse templo aqui. Lá. Temos que honrar a Deus em todo momento.
Se eu sou essa pedra viva, essa pedrinha que vai edificando a casa espiritual de Deus, então tenho que ser uma pedra limpa. Você já viu que tem pedras, aquelas pedras que pega com a mão e ela estoura? Existe tipo de pedras. Tem aquelas pedrinhas do rio, que são bem duras e são bem bonitas. Nós somos como pedra preciosa, porque para Deus, olha, diz que Cristo Jesus, ele foi a pedra rejeitada pelos construtores. Mas para Deus, como que foi ele? Escolhida e preciosa. Eu também posso ser uma pedrinha, mesmo que eu seja pequenininho. Eu sou essa pedrinha que está fazendo parte do edifício de Deus. E sou essa pedrinha importante para Ele. Ele vai me cuidar, Ele vai me alimentar e vai me receber lá na casa dEle, no céu. Então temos aqui que Deus, o Pai, Ele mora no céu, Jesus está conosco, a promessa dele é estar conosco até o final dos tempos, e o Espírito Santo se deu para morar conosco, dentro de nós. A casa espiritual, com pedras vivas, inteligentes, sendo um povo santo, deve prestar atenção como está vivendo. Eu, como Davi, como estou vivendo, o que estou fazendo. Prestar atenção como estou vivendo o meu cristianismo. Lembre-se o que falei no início. Para aqueles irmãos lá do primeiro século, foi fácil? Não. É fácil agora? Também não. Porque o mundo oferece toda sorte de coisas lá fora. Para eu fazer, para eu pegar, para eu... não sei. Mas temos que tomar cuidado com as coisas que nós fazemos. Anteriormente eu falei sobre como nós vamos ter uma postura que honra a Deus com a nossa aparência. Tem um ditado lá no meu país que diz assim: a mulher de César, César é o imperador, a mulher de César não tem que ser só a mulher de César, tem que parecer a mulher de César. Então nós aplicamos isso ao cristão. O cristão não tem só que ser, também tem que parecer. Eu conheço um grupo de pessoas que tem uma religião lá fora, que onde seja que for, que eu vejo uma pessoa dessa, eu acredito que é deles, desse grupo. Porque se identifica com esse grupo, a forma que eles procedem, como a aparência deles. Ele é. É como quando vê um polícia. Se tem uniforme de polícia, é um polícia. Ou não? O cristão tem que ter um distintivo. Tem que ser diferente. A pessoa, porque quando, um exemplo, porque quando o apóstolo Pedro, ele fugia, lá em Jerusalém, e o povo procurava os seguidores de Cristo, e falaram para ele, esse é um deles. Por que identificaram a Pedro? Sua forma de falar é como eles, fala como seguidor de Cristo. Então, os seguidores de Cristo temos um jeito de falar, temos uma forma de expressão. Eu posso identificar uma pessoa que é da igreja de Cristo, sabia? Eu posso identificar se eu de uma denominação, porque os cristãos da igreja de Cristo têm uma forma de falar. Tem. E nós temos que procurar essa forma
de expressão para o mundo, porque para o mundo nós somos a luz. Nós somos representantes, somos embaixadores daquela casa celeste. E nós somos diferentes. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Primeira carta de Timóteo. Capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha, escrevo-te essas coisas, embora tenha a esperança de te ver bem depressa, para que se tardar, saibas como convém conduzir-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Olha, que bonito aí. Para nós ficar sabendo como é a forma de nós conduzir-nos na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que nós formamos a casa de Deus? É interessante como nós estamos formando o edifício de Deus, a casa espiritual de Deus, e não prestamos mais atenção a isso. Porque o cristianismo é uma forma de vida. Nós temos que falar a mesma coisa. Nós temos que pensar da forma de Cristo. Temos que procurar a salvação, porque lá naquela casa de Deus, lá não tem rangos, não tem diferença. Homens, mulheres, pregadores, mestres, diáconos, não tem, é um povo só. Não tem diferença de ricos e pobres, de reis e servos, não tem. O rei é Deus mesmo. Então, nós formamos a casa espiritual de Deus. Os nossos corpos devem ser limpos e santos, pudorosos, para que nossos sacrifícios sejam aceitos perante Deus. E isso tem a ver com o nosso comportamento, porque eu devo parecer cristão. E o mundo vai me identificar com um cristão, com um filho de Deus. Não sei se já aconteceu com vocês, no seu trabalho, na escola, sei lá, que as pessoas te observam de novo, não falam nada, te observam e perguntam aquela: você é evangélico? Não, não sou evangélico, não. Ah, é que parece evangélico. Não, não sou. Eu sou um filho de Deus. Ah, o filho de Deus não é evangélico? Não, evangélico é aquela pessoa que tem uma religião, que faz do jeito que quer. A senhora quer saber o que é um filho de Deus? A pessoa pode me prestar atenção uns 5 minutinhos? Eu vou explicar direitinho. Ah, pode falar. Essa é a minha oportunidade, é a sua oportunidade para explicar às pessoas o que é um filho verdadeiro de Deus. Um filho verdadeiro de Deus não se identifica como evangélico, se identifica como cristão. A palavra evangélico não tem na Bíblia. Não está. Mas tem cristão, tem filho de Deus.
tem seguidor de Cristo. Aquele que faz a vontade de Deus, essa pessoa não tem medo. Aqueles que foram queimados na fogueira, aqueles que foram devorados pelas feras, tiveram medo? Eles foram corajosos, eles estavam cantando lá no meio da areia. E como que pode uma pessoa ter essa coragem de ser comido por um leão, por uma fera, e estar cantando? Tem um escritor chamado Marcelo, que escreveu o seguinte: diz que o canto daquelas pessoas que estavam sendo devorados pelas feras, ele era confundido com o grito das pessoas que estavam ao redor, e aquele canto, aquele louvor que eles cantavam, era diminuído ou era apagado por a sangue nas gargantas deles. Esse sangue que estava na garganta estava afogando os nossos irmãos lá. E eles estão cantando. Essa é uma pedra preciosa para Deus. Estimada é a Deus, o Senhor, a morte dos seus santos. Se eu vou morrer pela causa de Cristo, louvado seja Deus, louvado seja Deus por a morte de todos nós, se estivéssemos fiéis até o final. Aqueles que ainda não têm obedecido, a oportunidade é hoje. Hoje, para se arrepender e começar a ser mais uma pedrinha que vai edificando essa casa espiritual, que é a morada de Deus, do Espírito Santo e de Cristo, porque Cristo está aqui conosco. Cristo, Ele prometeu ficar conosco até o final dos tempos. Romanos capítulo 12, que já é citado por terceira vez neste dia, versículo 1 e 2, diz a Escritura que temos que apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, exorto-vos pela misericórdia de Deus que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrade e o perfeito. Então temos aí a nossa mensagem sobre o que é a casa espiritual. Seguramente tem muitas coisas mais para falar, como eu falei na última mensagem deste ano, para mim, que é a próxima. Vamos falar sobre umas coisas que pode ser dorosa. Dorosa para o homem natural, mas é edificante para o homem espiritual. Guarde isso na sua mente. Quando se fala uma coisa que vem de Deus e eu não gosto daquilo que está falando, saiba que está se comportando como homem natural e não como homem espiritual. Nós temos que aceitar a vontade de Deus e não as nossas vontades. Segunda carta dos Coríntios, capítulo 4. Versículo 16 até o 18.
16 até o 18. Por isso, não desmaiamos, mas, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova-se de dia em dia. Porque essa tribulação momentânea nos produz uma medida que supera toda medida um eterno peso de glória. Não atentando-nos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Isso aqui tem a ver com a nossa vida espiritual. A vida espiritual diz que está escondida em Deus. E só aquele que procura a vontade dele pode saber qual é que é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele falou no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, que é para comprovar qual é a vontade de Deus, que é perfeita. Vou encerrar com esse texto aqui, primeira carta dos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: porque nós somos colaboradores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Está vendo? Somos nós, a casa espiritual. Aqueles que são guiados pelo Espírito e não são guiados pela carne, formamos essa casa espiritual. Que Deus nos abençoe.